te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus de misericórdia, aumentai em nós a fé, que conservando a custo do próprio sangue, glorificou vossos mártires André, Ambrósio e Francisco e companheiros. Dai-nos também ser santificado pela vivência da mesma fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei levantou-se querendo pôr Jesus em dificuldade e perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faz isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes, eles arrancaram-lhe tudo, espancaram, foram embora deixando quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. O mesmo aconteceu com o levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão, aproximou-se dele e fez curativo, derramou óleo, vinho nas feridas, depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o numa pensão onde cuidou dele. Então, no dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiver gasto a mais. Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo? Do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai, faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra, ela faz memória de alguns homens que deram a vida
por causa do reino de Deus. No início da evangelização no Brasil, aqui fala de Santo André, de Soveral, Ambrósio e Francisco Ferro. Eles foram homens que desbravaram a fé no Brasil ali em torno do ano 1600, 1630. Eles evangelizavam na região sudeste, né, no Rio Grande do Norte, e por uma perseguição dos franceses, dos holandeses, e eles foram então martirizados. E aí, lá pelo ano de 2017, eles foram canonizados pelo Papa Francisco. Homens que deram a vida por causa do reino de Deus. E na liturgia de hoje também nos apresenta isso. Aquele que tem essa disposição de viver uma fé, aonde as verdades de Deus são manifestadas e realizadas através de atitudes, de fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus de uma forma aonde não omitimos as verdades e vivenciamos uma entrega de vida. São Paulo fala aos Colossenses sobre as verdades do Evangelho. Viver a verdade do Evangelho de uma forma radical, porque nós não podemos anunciar as inverdades falando da palavra de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de uma palavra que salva, de uma palavra que cura, de uma palavra que liberta, porque ela é a palavra de Deus. E por isso ela não pode ser maquiada e só falada nos altares, mas vivido no cotidiano da vida. E aqui esse mestre da lei, ele fala para Jesus, para colocá-lo em dificuldade. Nós não podemos colocar Jesus em dificuldade, nós temos que colocar Jesus no nosso coração. E aí ele fala o que ele deveria fazer para se salvar. E aí Jesus perguntou, ele sabia o que estava escrito na lei, e aí ele respondeu de uma forma correta, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus então conta. Aí ele acrescenta, para colocar ainda a dificuldade em Jesus. Jesus não tem dificuldade porque ele é Deus. E aí ele fala quem é o próximo. E Jesus conta então essa história do samaritano. Então, amados, se nós olhar, o samaritano era um estrangeiro. O levita e o sacerdote eram pessoas que estavam passando por ali. O samaritano, ele tinha uma outra cultura, em lugares estranhos. Ele poderia muito bem passar por outro lado, como fez o levita e o sacerdote. Mas ele teve compaixão. Então, o grande sentido da misericórdia de Deus, amar é não querer nada em troca. Talvez seja o grande desafio da nossa humanidade. É sermos homens e mulheres misericordioso, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e só nós revelamos o amor a Deus e ao próximo quando nós realmente temos um coração que se compadece com a dor do outro. Nós precisamos aprender, amados, com Deus, amar. Porque quando nós aprendemos com Deus a amar, nós fazemos uma transformação na nossa vida humana e colocamos realmente em prática a vontade de Deus. Esse amor que Deus pede para que nós tenhamos para com Ele, esse amor só é manifestado e só é realizado quando nós fazemos isso aquele que está perto de nós e que tem necessidade. Isso é igreja. Igreja é aquele ser que dentro dela exerce função divina, do amor e da misericórdia. Então que nós possamos viver essa fé, que nós possamos ter dentro do nosso coração, esse coração que ama, esse coração que entende, esse coração que cuida, que zela e que
faz em tudo a vontade de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.